Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, há pouco tempo eu fiz um vídeo explicando como é que funcionava o processo nos juizados especiais, né? Chamados de pequenas causas pelas pessoas. Então hoje eu resolvi nesse vídeo falar como funciona um processo na justiça comum, beleza? Então, bom, para começar, começamos pela petição inicial dos documentos, que é a peça que dá início ao processo, né? É onde o autor do processo diz o que aconteceu, por que ele está certo juridicamente, por que a lei está do lado dele e os pedidos, o que ele quer com aquele processo e junta os documentos, beleza? Após isso, se verifica a parte das custas, né? A pessoa ou pede a JG, que é a gratuidade de custas, ou paga as custas e junta o comprovante. E após isso temos a citação do réu. O réu ele é citado geralmente por AR e ele tem que responder, ele tem que contestar, né, que é a defesa do réu, ele contesta aquele processo no prazo de 15 dias úteis. Após a contestação do réu, o autor é intimado novamente para em mais 15 dias úteis se manifestar sobre a contestação. Essa peça se chama réplica. Ali ele vai responder o que o réu falou na defesa e depois disso o juiz vai mandar as partes providenciarem que provas que elas querem produzir no processo, certo? Lembrando, daí as partes se manifestam e ele pode pedir a realização de perícia, ele pode juntar mais documentos ou ele pode pedir para oficiar algum órgão público, se precisar de alguma informação que algum órgão público retenha. E ele pode pedir prova testemunhal e depoimento pessoal da outra parte. Aí, nesse caso, ele tem que juntar uma petição, uma peça chamada rol, que é onde ele vai qualificar a testemunha. O rol de testemunhas, né? Ele vai qualificar a testemunha. E lembrando que todas essas provas, quando tu for pedir elas, tem que dizer por que tu quer elas, o que tu pretende provar. Então é bom justificar por que aquela testemunha é importante, ou por que aquela perícia é importante, ou por que aquele documento é importante, né? Que ele pretende comprovar dentro daqueles autos, certo? Após o resultado da perícia ou a realização da audiência onde vão ouvir as testemunhas ou a juntada de documentos, o juiz sempre intima a outra parte para se manifestar sobre aquilo, intima as partes para se manifestarem sobre aquilo. E também, tendo prova testemunhal e depoimento pessoal, ele marca uma audiência chamada audiência de instrução, onde vai se instruir o processo. Ali os advogados fazem perguntas, né, para as testemunhas e para a parte contrária, a que ele está defendendo. E após isso, o juiz abre o prazo para alegações finais. Às vezes ele pergunta se as partes abrem mão, mas se não ele abre prazo para memoriais, que são as alegações finais, ali onde é basicamente... Tu vai fazer uma dissertação de por que tu tem razão e por que o teu pedido tem que ser julgado procedente, ou se tu é o réu, por que o pedido tem que ser julgado improcedente. Depois disso o processo volta concluso e sai a sentença. Saindo a sentença, qualquer das partes pode recorrer dela. O recurso se chama apelação e ele tem que se entrar com ele, tem o prazo de 15 dias para entrar com ele, 15 dias úteis, né? E após isso, após a parte recorrer, a outra parte pode contrarrazoar, responder aquele recurso, né? Responder por que a sentença tem que ser mantida no que a outra parte está recorrendo. Então o processo ele vai subir, ele vai para o Tribunal de Justiça do respectivo estado, que é quem julga todos os recursos das ações julgadas em primeiro grau, em primeira instância, né? Dentro daquele estado. E o tribunal ele vai ser sorteado para uma das câmaras, que geralmente as câmaras são divididas por competência, e ali vai ser sorteado um relator, né, que é um dos 3 desembargadores que vai julgar ali o relator. Esses recursos eles são julgados por 3 desembargadores e eles decidem em colegiado. Após um tempo ele vai ser incluído para uma das sessões, um dia de julgamento, vai ter uma sessão de julgamento num dia, ele vai estar incluso ali e nessa sessão os desembargadores se reúnem e julgam vários processos, incluindo aquele ali, e nesse dia o acórdão é publicado. Nesse dia, alguns dias depois, o acórdão é publicado. O acórdão é a decisão sobre o recurso e desse acórdão pode-se entrar com 2 recursos, o recurso especial ou recurso extraordinário. Recurso especial vai para o STJ, recurso extraordinário vai para o STF. Recurso extraordinário, tu pode entrar com ele quando tem alguma violação à Constituição e é um caso de repercussão geral, certo? Bom, eu não vou entrar no mérito do que é repercussão geral aqui e também sobre os requisitos para um recurso extraordinário, porque é uma questão mais complicada, mas enfim, basicamente é isso. E o recurso especial, ele tem que ou
ele é cabível quando a jurisprudência daquele tribunal, aquele acórdão, ele foi contrário ao entendimento do acórdão julgado por outro tribunal sobre a mesma situação, né? Então, pode subir, isso dá margem para o recurso especial subir, porque uma das funções do STJ é unificar a jurisprudência no país, certo? E ele também ele também é cabível quando tem violação à lei federal por parte da decisão, né? Daí também ele é cabível. E depois disso tem seu resultado do recurso especial ou do recurso extraordinário, ele vai ser julgado pelos ministros ou do STJ ou do STF, e após isso ele volta para a origem. Na origem daí, a parte pede o cumprimento da sentença, que é onde eles vão providenciar que o que foi decidido seja cumprido. Beleza? Então, pessoal, basicamente esse é um resumo bem rápido de como funciona um processo judicial na justiça comum. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem fazer perguntas aí que eu vou ter o maior prazer de responder. Feito?